Olá, meus amigos da RVA, Rádio Viagem Astral. Estamos começando um projeto inovador, pioneiro, um projeto que vão durar 13 semanas, são 13 áudios, esse é o primeiro deles. Curso básico de projeção astral, mais básico mesmo. Agora, apesar de ser básico, mesmo quem já sabe, é bom dar uma reciclada, é bom ouvir. Eu mesmo, enquanto estava lendo, enquanto estava buscando, que eu vou buscar informação, vou lá garimpar, encontrei um monte de coisa, falando, nossa, quanto detalhe, quantas coisas ficam, né? A gente às vezes melhora a dica. Então é sempre bom estar mexendo ali, né? Serão 3 semanas, 6 meses e 1 semana de trabalho. A gente só termina em 2008. E a gente já agora há pouco eu estava sentado aqui com o Marcel, batendo um papo, nosso amigo aqui do IVA, e conversando sobre esse trabalho. A grande felicidade que é poder levar informações, a gente antes fazemos uma pequena oração, um bate-papo muito legal com os mentores, e a gente estava pedindo lucidez, porque a gente está num quarto pequenininho aqui, que é fechadinho, está o teclado ligado, o som, o computador, e a gente fica... que nós tenhamos a lucidez necessária para entender o tamanho do trabalho, apesar de nós sermos pequenos, e a dimensão que ele alcança às vezes, porque a gente está gravando uma coisa que fica 24 horas disponibilizada no site, e tem pessoas do outro lado do planeta ouvindo, vão ouvir hoje, amanhã, depois, daqui a um ano, e vai continuar ouvindo, e a gente, enquanto a gente estiver aqui trabalhando, a gente tenha a capacidade de entender isso, de como uma coisa simples se torna grande, se torna bonita, de bom coração. E que a gente sempre mantenha sempre, da melhor forma possível, foco nas pessoas que precisam, no amparo. Vamos começar, meus amigos. Olha, eu peço as dicas de sempre, né, que nós fazemos sempre antes do começo do áudio. Busque ouvir todo o áudio, mesmo se você não for iniciante, principalmente se você for. Eu quero pedir desculpa antes de continuar a falar, porque eu estou rouco. É coisas do corpo, né? A gente vai ficando velho, acabado, e vai ficando assim, né? Acordei assim uns dias atrás, e os caras ficaram me perturbando aqui, você tá rouco, né? Aí eu vou falar assim, então o trabalho tem que ser feito, rouco ou não, pelo menos eu fico com voz de homem, engano, né? Engano dessa vez. Vamos fazer um áudio depois desses 13 áudios sobre homossexualismo e sexualidade também. Com muitas coisas legais, informações do porquê existe a tendência ao homossexualismo, inclusive nos animais. E é bem bacana a visão espiritual do assunto, porque a gente sempre lida com a visão espiritual. A gente recebe e-mail, mas Saulo, você devia falar um pouco da visão científica. Olha, a visão científica, você vai lá e digita no Google que você vai achar 1,5 milhão de cientistas falando disso. Nós não temos tempo, é muita gente para ajudar. A gente pensa assim, nossa, por que você podia pegar mais gente? Nem Jesus conseguiu pegar todo mundo, quem sou eu? Quem somos nós? Então, o objetivo aqui é atingir o lado espiritual, sim. Tem milhares de pessoas que precisam dessa informação. É por isso que existem lacunas, ângulos. Tem pessoa que cuida do científico, tem pessoas que cuidam do filosófico, a gente cuida da parte espiritual. E com isso a gente engloba também outras visões, uma visão equilibrada, faz um intermédio entre uma coisa e outra. Com a perfeição não dá, porque ninguém é perfeito. Mas vamos embora. Se a minha voz falhar no meio do caminho, eu vou pedir desculpa, eu vou beber água. Eu não gosto de parar o áudio para ficar bem humano. Então a gente é um bate-papo, é uma palestra. Então, se você for iniciante, continuando, ouça o áudio todo. Vale poupar tempo e muitos questionamentos. Mas, claro, a gente não vai aqui só indicar as nossas ideias, vamos falar de vários outros autores, citar várias informações, inclusive de amigos como Wagner, como Luciano Caldas, como Luiz A., Marco Antônio Coutinho e tantos outros que não dá para citar todos. E trabalham com seriedade no assunto, que divulgam com responsabilidade, a responsabilidade necessária e equilibrada, em saber dosar o conhecimento de uma forma muito legal para quem está querendo aprender. Então vamos começando assim.
Esse é um curso básico de projeção. Esse é o áudio 1 da primeira semana. Eu vou falar mais ou menos quais serão os próximos áudios. Mais ou menos porque isso pode ser alterado pelos mentores. Já nos foi falado, enquanto eu estava aqui, eu estava ouvindo sintonizado com eles, de que não quer dizer que vai ser assim. Pode ter alteração no meio do caminho. Mas, basicamente, já estamos com um cronograma pronto de que a próxima semana nós vamos falar sobre energias, chakras, cordão de prata, faixa de atuação do cordão de prata, a defesa natural, que é a defesa do corpo, da aura, e a necessidade das práticas energéticas, tanto para a projeção, como para a saúde, como para o equilíbrio energético, além da repercussão das projeções cega e um monte. É bem extenso. Isso é a próxima segunda. A gente sempre grava do domingo para segunda, da segunda para terça. Vai depender do clima. Eu gosto muito, assim, o domingo é muito pesado energeticamente. Nós sabemos disso, né? É o domingo o dia mais pesado que tem na semana. Mas o domingo de madrugada, justamente por ser muito pesado, desce mais cedo uma quantidade de mentor muito legal para a Terra. Na verdade, eu acho que muita gente tem a curiosidade de saber por que domingo é um dia tão pesado. Domingo, comprovadamente, é o dia onde mais tem suicídio no mundo. Um dia melancólico. Pois ora, domingo é um dia de feriado ainda. Mundial, né? Pelo menos uma boa parte de todos os lugares. E a gente está aí, muita gente está pensando besteira, está bebendo, está saindo, está curtindo. E tem a responsabilidade da segunda-feira do trabalho, principalmente no Brasil. E fica aquela angústia entre o lazer, entre a gente estar fazendo um monte de loucura e ter a responsabilidade do outro dia. Então joga no ar uma energia muito forte. É tão forte, nós somos energia. Nós somos muito mais energia do que qualquer outra coisa. Apesar de quem pode falar que energia, como eu estou falando energia mesmo, de sensação. De que nós somos, a paz que nós sentimos, a falta dela. Então nos atinge, nós ficamos mais nervosos, mais agoniados, falta centro, dá mais depressão. Quem tem depressão aumenta mais ainda. Quem tem um centro, sente aquele centro ser abalado. A gente sempre sente. Claro que tem pessoas que não sentem tanto, não são tão sensíveis, mas de uma forma ou de outra, a gente sempre acaba sentindo. Vamos continuar. Hoje, esqueci de falar o horário, 12 de novembro, às 2 em ponto da manhã, sempre gravando essa hora, vamos falar agora os temas do curso. Eu falei sobre o tema 2, agora, a próxima semana, na terceira semana, teremos sintomas da projeção. O que é isso? Sensações energéticas que podem ocorrer, aquele túnel que aparece, a presença dos amparadores, os espíritos que sempre estão no ambiente, quando nós estamos fazendo as técnicas do estado vibracional, a sensação de falsa queda, a sensação do balonamento, a autobilocação consciencial, um monte de coisa que acontece. Na verdade, é talvez uma das partes mais interessantes. Todo mundo gosta muito de falar dele, porque todo mundo sente alguma coisa. Na quarta semana teremos um áudio inteiro falando sobre o medo. O medo merece atenção especial para que a gente melhore, entender porque não dá para dizer não ter medo, né? Sempre digo isso, mas tem como a gente criar uma forma legal de pensar no medo, de você trabalhar ele dentro de você, não perder o medo, que medo sempre vai existir. O medo é natural do ser humano, não é uma coisa ruim, é natural, uma defesa. Mas como superar ele através da responsabilidade, do conhecimento, de estar a par do assunto, da necessidade. Na quinta semana nós vamos falar sobre sexualidade, a projeção, a sexualidade, masturbação, as suas repercussões energéticas, mentalizações, o que faz bem, o que não faz, a falta disso, os ataques sexuais que acontecem no mundo espiritual, para que a gente entenda a diferença entre estar projetado e se projetar com energia sexual acumulada, até onde faz bem. Tem pessoas que usam para mas e o despertar da Kundalini, que é um assunto que nós vamos tocar assim, não muito profundo, porque não necessariamente tem a ver com a projeção. Facilita, mas não tem a ver. Na sexta semana nós vamos falar sobre espíritos. Como são os espíritos, o que eu vou encontrar, os obsessores, os assediadores, né, a gente chama, como se portar na frente dele, é um áudio especificamente sobre isso, para a pessoa entender. Na sétima semana,
sobre defesa energética. Nós já temos um áudio sobre defesa, mas esse é um áudio do curso básico. Faz a voz falhando, né? É um áudio do curso básico. Nas próximas semanas eu espero que a voz esteja funcionando. Então, ele é mais específico, vai dentro do assunto, é mais equilibrado. O outro é uma palestra sobre defesa energética. Na 8ª semana, nós vamos falar sobre a técnica energética, técnicas. Sempre falar sobre várias técnicas que as pessoas usam, comentar as técnicas, cada uma delas são legais, e explicar também por que é bom utilizar sempre uma ou outra técnica, buscar, e não vou tocar muito nesse assunto agora. Na 9ª semana nós vamos falar sobre a moral, a projeção astral, a conduta interna, a projeção e a evolução da pessoa dentro disso, a reforma íntima, que é natural, ela não é imposta, né? Não precisa a pessoa saber, eu vou mudar, não. Isso é uma coisa que a pessoa escolhe, se bem quiser, até porque cada um faz aquilo que quer, independente da teoria. A prática é essa. Na 10ª semana, assistência extrafísica, a utilidade real da projeção. O que fazemos fora do corpo, normalmente, a projeção com deficientes físicos, a projeção recreio, do passeio, do encontro com parentes, as idas a colônias, as visitas aos hospitais, aos enfermos, e a gente vai falar sobre suicidas, assim, rapidamente, que já tem uma palestra sobre isso. Na 10ª, vem a voz, da 11ª, me perdoe mesmo, é coisa do corpo. Na 11ª semana, controle das emoções e estado interno, emocional, como ele repercute, a dificuldade que nós temos quando não estamos bem, os sonhos quando nós estamos com a consciência pesada por alguma coisa, a repercussão que acontece em cima do projetor é muito grande. O projetor consciente que tem um problema emocional, desculpe o termo, está lascado, para não falar pior, viu? Porque os assediadores, os espíritos cobram muito mais e pegam você através do sonho para você ficar com uma carga emocional maior, e aí lá vai. E na 12ª semana, quase finalizando, falaremos sobre a disciplina, o cronograma diário, que é uma proposta dos mentores do IVA, que é respeito com o horário, é importante isso, a preparação do ambiente, o que é legal, a luz, o quarto, o travesseiro, quem tem pernilongo em casa e lá tem... Eu costumo falar assim, eu moro aqui em Itapuã, Salvador, onde eu moro tem muita muriçoca, que chama de muriçoca, pernilongo, para mim não importa o nome, eles estão aqui, estão aí, chama ou vem, eles estão aqui. E é incrível, eu consigo sair com pernilongo, meu. Se eu sair do corpo na Bahia, que tem uma energia pesada, Salvador tem uma energia pesadíssima por causa da escravidão, com pernilongo eu saio do corpo em qualquer lugar do mundo, até no buraco. As pessoas brincam comigo falando isso, né? E a 13ª finalizando, projeção em drogas, repercussão das drogas, energético, o que faz mal, por que faz mal ou não, aí vai. Repercussão das bebidas, das pessoas que usam aqueles chás para ficar doidão, porque consigo sair, que fumo o cachimbo da paz, pô, mas uma maconhazinha projetiva não faz mal, a gente vai ver isso, né? Sentimentos, pensamentos e ações. Vamos embora, a gente vai dodói mesmo, doente, acabado, mas o trabalho tem que ser feito. Eu tentei falar, tô dodói hoje, não teve desculpa, vamos trabalhar. Começar. Olha, eu não vou demorar muito, são muitos áudios. Tem que dar uma hora, porque serão 13 horas de trabalho. Tomei um pouco d'água, a partir de hoje. Cara de pau, tomei um pouco de Coca-Cola, falei que era água, para fingir. Vamos embora. Curso básico de projeção astral número 1. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, antes de começar isso aqui. Eu não tenho nada contra, tem pessoas vendendo CD do Viagem Astral com imagens que nós fizemos no Mercado Livre. Não ligo não, deixa usar, porque de uma certa forma, eu que esteja vendendo, não sei se estão usando os nossos áudios também, não me faz importância, os mentores falaram isso. Tem pessoas que falam, mas é seu direito, estão vendendo a coisa que você faz de graça no site, eu ouço aqui, no ouvidinho. Deixe que usem, cada um responde pelas suas ações, de certa forma está ajudando, então deixa. Então assim, se vocês virem alguém querendo, indique lá de graça lá no site, não é só de graça lá, não precisa pagar não, sabe? A informação que a gente leva aqui é o mais responsável possível. Mas se tem também, deixa. Eu falo assim, porque isso é gratuito, não é para ser pago, né?
seguindo aquele cronograma. A gente cobra, nem cobra palestra, hoje em dia a gente não curso, está dando de graça também. Dá de graça o que de graça recebeste, este é o tema, é assim que a gente trabalha. Isso não quer dizer que a gente não ligue. Tem pessoas que precisam, que não dá para viver de projeção astral, né? Enquanto ninguém me chegou para me dar meu cachê quando eu saio do corpo para trabalhar. Bônus horas tem lá no mundo espiritual. Continuar. O que é a viagem astral? É a primeira pergunta, né? Da pessoa que está chegando. Por que, para que sair do corpo? Porque o viagem astral tem vários nomes que foram dados, cada pessoa, cada religião que for estudando, os ocultistas e os hinduístas. Cada pessoa teve uma visão diferente. Aí tem viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento, emancipação da alma, projeção do corpo psíquico, projeção do corpo mental e experiência além do horizonte. Tem um monte de nome. Não se ligue em nomes, não. Assim, tem pessoas que falam assim, tem um que fala morrer, tem outro que fala desencarnar, tem outro que fala dessomar. Tudo é a mesma coisa, fechar o caixão, paletó, morrer e fui. É simples assim, eu costumo sempre desmistificar essa coisa de nome. Quem quer passar informação é simples, a comunicação está no ato de ser entendido. Para que dificultar o que pode ser facilitado? Eu compreendo que esses amigos precisem, talvez pelos seus egos, talvez pela necessidade de achar que uma palavra ligada àquela energia pode atrapalhar. É simples, seja lá viagem astral, seja projeção astral, se é ligado, se te lembra o espiritismo. O que tem? Qual o problema de lembrar? Por exemplo, eu posso falar assim, Espírito Santo, amém, né? Não, para que? Qual o problema de falar? Espírito Santo para mim é um espírito, mentor que vai ali e dá uma força. Para eles, o Espírito Santo para mim é um espírito. Para o outro ali, já outro lugar, se for, por exemplo, um caboclo. Já o caboclo para o cara lá é o capeta. Cada um tem uma forma de enxergar, uma forma de julgar, de analisar, tudo de acordo com as suas necessidades, daquela dogma, daquele lugarzinho. Tem que ser respeitado? Tem. Mas é importante que a gente saiba que a informação é limpa. As coisas são tão simples como dessa forma que eu estou falando. Não existe uma necessidade de dificultar. Viagem astral, você vai encontrar um monte de nome. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. A capacidade que todos nós temos, eu, você, cada pessoa, de sair do corpo. Sair do corpo é maravilhoso. Por quê? Eu não preciso ser de nenhuma religião para sair do corpo. Mas eu sou evangélico. Eu posso sair do corpo? Claro. Já tive essas perguntas chegando. Por acaso você é menos homem do que eu? Você é menos ser humano do que eu? Você tem 3 olhos, 4 pernas? Dá para sair do corpo? Sim. Inclusive, sempre falo isso. Sair do corpo é mais importante do que comer e beber. Mas como assim é mais importante? O corpo, ele precisa ser apagado. Tanto que você pode repetir conhecimentos. Você pode passar como náufragos passam no mar 20 dias sem tomar água e sem comer. 20 dias, fica desidratado, começa a perder gordura, porque o corpo começa a comer a própria gordura do corpo, mas você dorme, você tem que dormir. Você não pode passar 8 dias sem dormir. Comprovadamente você tem falência múltipla dos órgãos. As células não aguentam, entram em colapso, começam a perder e vão embora. Você morre se ficar sem dormir. 8 dias só. Quer dizer, a necessidade do corpo apagar um pouco, desligar, para buscar energia, com certeza, porque se a energia vem do alimento, por que ele precisa dormir? Você não está comendo acordado? E aí se prova que a necessidade de dormir, por algum motivo, é maior do que a de se alimentar, do que a de beber água. Ou seja, quando nós saímos do corpo, tanto o processo de desligar um pouco como o energético, ele é fundamental a todos nós. O budista sai do corpo, o evangélico sai do corpo, o hinduísta sai do corpo. Cada uma dessas religiãozinhas que nós temos no mundo, né? Uma vez o Paulo Coelho, só uma deixa, falou uma coisa muito legal sobre religião. Num livro que eu não sei qual foi, eu li e gostei muito. Um dia eu vou lembrar. Alguém vai lembrar, com certeza. Diz que a verdade era como um espelho pequenininho. E imagine você olhando para esse espelho e vendo o céu. Mesmo a verdade inteira era um espelho, né? Você não conseguia ver o céu todo. Você só conseguia ver, nossa, a verdade é essa, é pequena. Só que essa verdade caiu e se quebrou em milhares de pedaços, de espelhos pequenininhos. Cada pessoa no mundo pegou um pedaço desse espelho
levou para o seu cantinho e conseguiu ver um pedaço menor ainda do céu. E simplesmente começou a falar que aquela verdade era a verdade absoluta. Eu achei a verdade porque eu consigo ver o céu aqui. O outro, com o mesmo pedacinho pequeno, menor, maior, não importa, conseguia ver a verdade dele lá e falava que ele estava certo e o outro errado, porque ele conseguia ver o céu também. Ou seja, todos os lugares as pessoas estão conseguindo ver determinados conhecimentos da verdade, mas é limitado. E mesmo que nós juntássemos todos os nossos pedacinhos e fizéssemos uma verdade maior, mesmo juntos nós teríamos uma verdade limitada. Então é muito bonito. E é assim mesmo. Então quando você for estudar, saiba que você consegue sair do corpo por um simples motivo. Porque você precisa sair do corpo. Mas eu saio inconsciente, eu não lembro. Claro, você precisa treinar. Eu não estou aqui para provar para você. E nem posso. Não existe uma carta assinada por Deus, eu sempre falo isso, né? Um documento, um SEDEX, um e-mail, um MSN de Jesus, para provar que a gente consegue, que a vida continua. Mas eu posso te garantir, eu, por exemplo, graças aos mentores, ao que eu já fiz em outras vidas, talvez, chegou muito cedo para mim. A vida simplesmente continua. Acreditar ou não desacreditar, ou é simplesmente secundário. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver por si só. Mas tem a experiência, se você não quiser esperar a hora da morte, de estudar, experimentar a experiência fora do corpo. Então é isso. Você consegue sair do corpo através de técnicas. Mas tem pessoas que saem sem técnica, Saulo. Tem. Eu também saí quando eu tinha 15 anos, eu tive minha primeira experiência sem fazer nada. Com a ajuda dos mentores, com certeza. Ou não. Tem pessoas que têm a capacidade natural, energética de conseguir, a depender do ambiente que está, dos seus graus de pensamento, de equilíbrio, da repercussão do que faz com o corpo, que tem repercussões de experiência quase morte. Nós vamos falar nos outros áudios. Então, antes também de começar, a gente continuar a falar sobre isso, é só um primeiro áudio. Eu queria falar que você, quando você for começar a navegar no nosso site, no viagemastral.com, eu não sei onde que está indo esse áudio, né? Você vai encontrar milhares de técnicas de tudo quanto é tipo de pesquisador. Nós fomos, inclusive nessa época, um dos primeiros a fazer isso, no geral. Não por melhor, simplesmente para que as pessoas não tivessem a visão do Saulo Calderon, a visão minha. Eu não queria que as pessoas falassem, vou escrever minhas mensagens, quem quiser ler, quem quiser ler, não. Eu queria que as pessoas tivessem uma visão global do assunto, uma visão liberta. Poxa, eu li tal autor, li aquele autor, eu consegui ler ele. E é legal que você vai num site, tem sites que é ligado ao cientifismo demais, tem outros sites que é ligado mais à religião, tem outros sites, a gente busca uma visão mais liberta, mais de verdade mesmo. Eu não sou ligado a nenhum tipo de religião, eu faço palestra em todo lugar e busco levar essa informação de uma forma muito legal e simples, dentro das nossas limitações, que temos muitas. Normal, todos nós temos de alguma forma, todos nós somos propícios ao erro e principalmente é bom a gente ser perseguido, eu não critico ninguém. Eu acho que todo mundo tem um seu jeitinho de ser, tudo tem um lado bom. Se tem quem critique, que eu tenho certeza de uma coisa, como eu sei que vai e volta, né? Então a pessoa deve estar recebendo uma alegria muito boa pelas costas. De qualquer forma, estou aqui desejando o melhor para ela, porque eu sei que vai voltar o melhor para mim, né? Vamos continuar. Quando você for buscando essas informações, é bom você saber que tem técnicas muito boas e você pode buscar uma técnica que fique meio que encaixe melhor no seu dia a dia, naquilo que você encontra. É bom saber também que existem técnicas limitadas no sentido energético. Tem uma técnica da corda, por exemplo, de Robert Bruce, que é muito boa para a hora da decolagem, mas ela não é boa para a saída consciente, direta. Ela te ajuda a sair? Ajuda, mas você sai lastreado de energia se não fizer a prática completa. Sai com o frontal bloqueado, chakra frontal. Você vai entender isso mais nos próximos áudios. E você sai pesado. Aí você sai na dimensão pesada. Se conseguir se afastar do corpo, que nós vamos entender porque mais na frente não dá para sair. Vamos falar sobre isso. Por isso, durante o áudio eu vou indicar uma técnica que nós demos o nome de técnica projetiva completa. Por quê? Ela é uma mistura, um misto de muitas técnicas, de 15 anos de experiência em que eu fui fazendo as técnicas, fui adicionando uma, adicionando outra coisa, criando facilidades. É 1 hora de técnica.
é um áudio que nós temos no site. Só que essa é uma hora de técnica que eu faço diariamente. E funciona comigo. Eu preciso dessa técnica. Se eu não faço hoje, eu hoje até posso conseguir, porque o que eu fiz ontem facilita no dia a dia. Mas eu começo a dificultar o meu processo de errar. Eu preciso dessa energia, desse processo diariamente para sair do corpo. Aí as pessoas falam, Saulo sai do corpo com facilidade. Saulo tem quiabo do corpo. Escorrega a falar, ele sai. Não é bem assim. Existe sim uma grande dificuldade, uma necessidade de desbloqueio. Continuando. Nós vamos ter muitos outros sites. Eu pude indicar uma centena deles aqui. São muitos. Listas de discussão, tem o nosso fórum, o GVA, o grupo Viagem Astral, viagemastral.com/fórum. Lá você pode encontrar amigos, pessoas que você vai encontrar no mesmo nível que você, querendo aprender. Tem pessoas que buscam informações de um lado mais místico, tem pessoas de um lado mais científico, mas todos se respeitando como amigos, como parceiros. É um projeto para a gente ser amigo. A gente entender que nós estamos ali para aprender com carinho uns com os outros. Nem sempre eu estou presente por causa do trabalho, do dia a dia, das coisas que eu faço, mas sempre que eu posso eu estou por lá. E vamos também falar sobre os pesquisadores. São muitos. Nós temos pesquisadores sérios no trabalho. O Wagner. Wagner, além de um grande pesquisador, é um grande amigo e é referência no assunto. O site do Wagner é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, o www.ippb.org.br. Desculpem a voz, de novo. Temos também o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O site deles é iipc.org.br. O IIPC é um instituto muito sério. Visa uma informação, uma busca de uma forma muito científica. Mas eu passei algum tempo lá no IPC. Não comecei lá porque eu tive a experiência nem dela, nem de qualquer coisa, mas eu participei dos grupos de investidores. Eu queria deixar um aviso para vocês, pessoal do IPC, construtivo. Não sei se vai chegar até vocês, espero que sim. Abre espaço no site de vocês, para o site do Viagem Astral, do site do Wagner, do site do Medeiros. É importante levar essas informações, que a pessoa use o seu próprio discernimento. Por que não? São sites importantes, estão no cenário brasileiro há muitos anos já, há décadas. Então é uma sugestão de carinhoso, mesmo de irmão, de que estamos juntos aqui, encarnados, e a gente precisa um dos outros para crescer. E vocês fecham uma lacuna importantíssima, assim como nós e o Wagner também fazemos o nosso trabalho. Olha uma dica para vocês aqui. Estamos juntos, né? Assim, somos irmãos, parceiros, o que precisar, dentro das limitações nossas. Podem contar, pode ter certeza que a gente sempre está citando vocês aqui. E vamos falar também de uma coisa aqui. Eu, o tempo todo, tenho uma forma muito liberta de ensinar, de falar sobre o assunto. Na busca, no entendimento, eu vejo muitas pessoas me procurando sem ter estudado o assunto, sem terem pesquisado. As pessoas chegam para mim, assim, me buscam nos e-mails, no MSN, no Orkut, a minha vida é aberta, não tem problema com isso. O que tiver de comunicação, a gente vai. É importante levar conhecimento à frente, usar tudo que está aos nossos recursos, estar aberto mesmo para receber essa informação e passar adiante. Então as pessoas vêm com preguiça. Eu percebo preguiça nas pessoas de estudar, principalmente nos jovens. As pessoas mais de idade, elas já têm uma concepção melhor sobre isso. Então eu vejo pessoas que não têm, assim, que elas não leram direito. Aí vem e perguntam uma coisa básica. Eis porque a gente está criando esse áudio. Para que você, assim, eu vou falar assim, a pessoa vem procurar, agora eu vou falar. Você já ouviu o curso básico em áudio? Ah, não tenho fone de ouvido. Outro dia uma pessoa chegou para mim. Você já ouviu a técnica? Então, não, eu não tenho fone de ouvido. Você já leu, o meu óculos está quebrado. Eu falei, sim, e aí? Que aí, morreu, né? Está vivendo, está fazendo o que no mundo? Eu falei, claro que eu respeitei, né? Eu brinquei nesse sentido, mas pode ser verdade. Mas mesmo assim, não faz um esforço, sabe? Pede para alguém ler, se não dá. Isso aqui nem tem que falar. Pega um fone de ouvido, um MP3, um CD, qualquer coisa, e senta e ouve, deita, fica ouvindo. É fácil no estudo. É porque a pessoa fica perguntando sem saber direito às vezes.
estou disponível 24, estou sem pessoas vindo. Falando, claro, eu repito 1 milhão de vezes, para mim é maravilhoso, faz parte do trabalho, é um amparo mesmo, é como o trabalho do dia a dia, de o sol nascer, de a lua, e a gente já está acostumado. Então eu queria que, assim, que as pessoas lessem mais, buscassem mais, por isso que nós estamos fazendo esse áudio. Vamos assim, perguntas básicas. A gente recebe muitas perguntas básicas pelo site, né? Então nós temos tantas coisas a serem, não dá para tirar todas. Por exemplo, pessoas que vão, por que eu sinto energia no umbigo? Por que eu sinto que o meu dedo se mexe? Por que eu sinto que a minha língua dobra? Não dá para responder tudo, até porque a gente não sabe tudo. Repercussão energética, pode ser um problema físico, pode ser um problema psicológico. É difícil falar o que é. Então vão ter muitas dúvidas. As dúvidas, não se preocupem, mandem e-mails mesmo, perguntem lá no GVA, todo mundo está disponível a ajudar. Inclusive eu queria solicitar, nós temos o amigo Marcel que a gente está ajudando, algumas pessoas que conhecem sobre o assunto, para a gente deixar disponível assim, porque são muitas dúvidas. Às vezes por exemplo, eu abro o meu MSN, são 20 janelas assim, blá. Não dá, né? Eu queria dar atenção a todos, com todo carinho possível. Eu queria ser 10, assim, nessas horas. Você fala, não, claro, sim, por aqui. Não, eu tenho esse carinho, essa paciência, eu gosto de fazer isso. Então, quando a pessoa esteja disponível para botar e-mail, para tirar dúvidas, é um trabalho sério, viu? Não é bonitinho, é um trabalho de amparo. Esqueça o ego nessa hora. É carinho, é atenção. As pessoas estão precisando, às vezes, não é nem só de projeção, você vai falar de projeção, aquela pessoa, você não está conseguindo sair do corpo, por que não? Porque eu briguei com a minha mãe, e aí você já entra no processo dela. Porque meu marido, porque o meu vizinho liga o som, sempre em processo, você não tem ideia as coisas que acontecem. A pessoa tem, eu tomo remédio, e eu não tomo, por que toma remédio? Já vai. Então é muito sério, é um amparo, precisa-se de um equilíbrio. Ter certeza que cada pessoa dessa que você ajuda, você tem que estar num nível energético e sintonia muito bacana, porque retorna para você. Você tem que entender assim, não que retorna, assim, retorna do lado bom, e às vezes a consciência que acompanha aquele amigo não gostou do conselho que você deu. Acontece muito, fora do corpo, às vezes encontram uns cidadãos bravos comigo, eu dou um abraço nele, mando um beijo, vamos embora. É normal. Eu falo, amigão, vai com Deus, está tudo bem, eu não mudo ninguém não, nem você, nem eu. Importante essa consciência de que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, muito grande. E a gente vai, perguntas básicas, não se importem, mandem. Não vamos conseguir tirar todas, são muitas. De repercussões energéticas, esse aqui é só o primeiro áudio, é uma introdução pequena de como utilizar todas as outras semanas de áudios que nós vamos fazer. Tipos de projeção. Nós temos alguns tipos de projeção. As pessoas podem sair do corpo de duas formas. Involuntariamente, quando a pessoa se vê fora do corpo, numa experiência de quase morte, como aconteceu com a maioria das pessoas que saem, se viram lá, se tiveram sonhos lúcidos, ou uma outra boa parte também, voluntariamente. Quem nunca teve, descobriu o assunto pelo amigo, pelo entrevista na televisão, na rádio, ouvindo um áudio, viu uma revista e gostou e quer fazer, quer aprender a sair do corpo. E essa é a segunda forma. As duas formas são não necessariamente uma mais fácil que a outra. Talvez quem já teve involuntariamente carregue já uma certeza íntima maior, né? Porque sabe que continua, então tem a dúvida, né? Mas quem nunca teve, fica sempre, tem pessoas que nunca teve e acreditam que a vida continua, é espírita, é esotérico, é espiritualista de alguma forma. Mas tem aqueles que querem ter para crer. Então estão pesquisando, estão tentando, porque querem ter. Isso é bom, tudo é positivo. Então essa é a segunda forma. E dentro disso nós temos tipos de consciência. Existem alguns tipos de consciência. A projeção inconsciente, projeção, a gente está falando esse nome o tempo todo, vem do termo projeciologia, que é uma ciência. O nome foi desmistificado, codificado, decodificado pelo Valdo Vieira, um grande pesquisador no assunto. O Valdo Vieira, que acompanhou o Chico Xavier por muitos anos, nos livros dele de trabalho, no Espiritismo, também trabalhou com Wagner Borges muito tempo, inclusive na própria fundação do Instituto Internacional de Projeciologia.
o IPC, o Valdo, é uma consciência fantástica. Então, projeção vem do fato de você projetar a sua consciência, projeção da consciência. Então, existe a projeção inconsciente, que é quando você está fora do corpo e não sabe que está fora do corpo. A grande maioria é assim. 90% das pessoas de nós, seres humanos, estamos fora do corpo e não sabemos que lá estamos, porque toda noite tem que sair, nem que seja um pouquinho, não necessariamente está todo mundo fora do corpo. Mas as pessoas ficam sonhando perto das proximidades do corpo, que vocês vão entender mais na frente os termos. Estou tentando me dosar aqui nos nomes, porque é difícil. Acostumado, né, dosar você que está ouvindo, para que não acabe não ouvindo um termo que não esteja conhecendo, e a gente explicando com carinho cada parte. Então essa é a forma mais comum. A pessoa está lá, você faz as mesmas coisas que você faz todo dia. Se você tiver que ir para o trabalho, você vai para o trabalho. Se tiver que ir para uma festa, você vai para a festa. E faz todas as coisas que você faz no dia a dia. Você está lá fora e não sabe que está. E é assim que acontecem muitas coisas. Temos também a projeção semiconsciente. É quando você tem uma pálida ideia de que pode, de que tem uma coisa, está sonhando. Todo mundo já teve isso. Poxa, eu acho que eu estou sonhando, ó. Eu vou voar. E o cara voa, sabe que está sonhando, mas não percebe que aquilo é uma experiência fora do corpo, a energia não está muito fraca, quer dizer, não está muito boa no sentido de ajudar nesse processo. Então você fica lá naquele sonho. Normalmente os sonhos que você está voando, quase sempre é projeção semiconsciente. Que você tem noção que foi o sonho, que é bom. Sabe quando você acorda, que está caindo? Vai caindo, de repente você acorda no corpo, pá, e abre o olho. É quando o cordão, eu vou explicar lá na frente, hein? Cordão de prata, não vou explicar agora não. Ele puxa a repercussão dele, é a cordãozinho que liga o seu corpo espiritual ao corpo físico. Ele puxa você, você estava muito longe, né? Então você vem puxando a velocidade incrível, a sensação que você tem que você está caindo, dá aquele frio na barriga, até que cai e você abre o olho no corpo. Somente quando você sonha que parece que está caindo de um prédio ou caindo de algum lugar. Essa é conhecida como uma experiência semiconsciente. Acontece conscientemente também. E a projeção consciente que dispensa comentários. É importante saber que não existe dúvidas sobre o que é sonho e o que é projeção. Poxa, eu tive um sonho, eu tive projetado. Olha, você teve uma experiência semiconsciente. Projeção é lucidez. É muita lucidez. É mais lucidez do que eu estou falando para vocês aqui agora. É mais lucidez do que vocês estão ouvindo agora. É lucidez. É estar mesmo desperto. É muito, muito forte o que eu estou falando. Não existe dúvida. Você está desperto, você está sonhando. Isso é uma coisa totalmente antagônica. Lados opostos. Então fica essa dúvida tranquila de que você não vai ter dificuldade de interpretar quando for uma projeção. É muito lúcido. É uma coisa muito bonita, inclusive. A fantástica lucidez de quem está consciente. É como se você tivesse morrido e estivesse do lado de lá, conscientíssimo de tudo que está acontecendo. Com essa mesma consciência, às vezes mais do que agora. E tem o sonho cerebral. Aquele sonho onírico, mas Saulo, tem sonhos do cérebro, não tem? Tem, sim. Tem repercussões do que nós fazemos logo quando vamos dormir. Se você vê um filme, seja lá de qual for, seja sexual, seja repercussão de um filme de guerra, ou então se você está o dia todo no mar, você fecha os olhos, você só vê aquele horizonte. Aí você sonha há muito tempo. Os sonhos da repercussão do dia a dia, os sonhos da repercussão do subconsciente, esses sonhos eles são também do subconsciente. A gente tem que entender isso. Os sonhos inconscientes fora do corpo, você está fora do corpo, você pode sonhar também, né? Você está inconsciente. E acontece algumas viagens e você não liga, mas existe uma certa coerência nesses sonhos. As coisas acontecem meio que programadas. O sonho cerebral ele é mais louco. Ele mistura uma coisa com a outra. Você estava daqui a pouco conversando com um cara, daqui a pouco você está batendo um papo com um boi. Você estava daqui a pouco conversando com um cara que você está voando, está dirigindo em cima de um piano. Existem essas maluquices no sonho do cérebro. Você mistura uma imagem com a outra e vai-se embora. É chamado onirismo, né? Sonho cerebral, as viagens do cérebro. Essa é a repercussão nos tipos de consciência.
Nós também vamos falar aqui agora que sair do corpo, principalmente, é modificar um condicionamento de uma vida inteira, de deitar e apagar, deitar para dormir. Isso não é fácil não, viu? Primeiro porque quase ninguém consegue dormir de barriga para cima. Nós vamos falar isso na hora de uma preparação do ambiente, de técnicas de como funciona a melhor posição. Por quê? Então, primeiro que nós não conseguimos dormir de barriga para cima. A grande maioria tem que dormir de lado, até por causa da coluna, não aguenta ficar muito tempo. E, desculpe, vocês vão ficar bravos comigo, tanta desculpa que eu estou pedindo, né? Chato, Saulo. Para de pedir desculpa. Já é bronca do povo aqui. Continuar. E nós temos, assim, uma vida toda para modificar. Não é fácil hoje você chegar e querer de uma vez por todas sair do corpo, assim, não vou deitar, eu vou sair. Tem pessoas que conseguem, a vontade é tão forte, a mente é incrível, né? Essa coisa do segredo da atração, sem discutir o assunto. Mas a gente tem que modificar isso aos poucos. Você vai deitar, o corpo vai dormir, a consciência não dorme. A consciência, mesmo que você pense que não dorme, é o corpo que vai. Se você acostuma, vai junto, vai a consciência, vai o corpo, vai junto. Isso aí é questão de disciplina e treino. O corpo dorme, a consciência fica. Aí quando o corpo dorme, automaticamente a consciência vai buscar uma forma de atuar. Então ela vai buscar um outro veículo de manifestação da consciência. Esse veículo, a forma como isso assim, nós temos um corpo espiritual, um corpo que tem outros nomes também, tantos nomes. Olha, nomes para isso, vocês vão encontrar 1,5 milhão. É a mesma coisa, eu vou chamar de corpo astral, corpo espiritual, tá bom por aí. Não se preocupe com o resto, psicossoma, tem um monte de nome aí, que eu vou pegar lá, vocês vão ver, é tudo a mesma coisa. Corpo emocional, corpo psíquico, um corpo fluídico, sabe, sei lá, é muita coisa desse sentido, só para dar nomes a uma coisa que já existe. Então, ele é uma cópia idêntica do corpo físico, com os mesmos órgãos, tem pulmão, tem coração, tudo. Ele é exatamente igual. Esse corpo, ele é um veículo de manifestação da consciência. Eu vou falar isso com mais calma, vou explicar mais ou menos só para isso. É como se você agora, quando você encarna, quando você entra na carne, como espírito, a vida continua em sucessivos corpos, isso eu também não posso provar. Mas é assim que funciona, independente disso parecer ou não um assunto como projeção. Você precisa de um corpo de carne para poder atuar nessa dimensão, como todos os animais, né? Alguns usam corpos diferentes, mas normalmente a gente usa corpo de carne. Se você fosse mergulhar, um exemplo, uma pálida ideia, você ia usar um escafandro, uma roupa de mergulho específica, para poder entrar na outra dimensão, digamos, ao mar. Então lá você não conseguiria sobreviver com esse corpo de carne, você teria que ter um outro veículo. Então assim é o mundo espiritual, o mundo astral, o mundo em que nós andamos, a viagem astral, é que existe a dimensão astral. E para andar nessa dimensão, para se locomover nessa dimensão, nós usamos um corpo específico para ela, e que está encaixadinho dentro desse corpo aqui. O que faz com que esse corpo fique exatamente encaixado nesse, é o fato de ele estar em dimensões diferentes. Digamos assim, uma pequena aulinha. Digamos, eu vou tentar explicar bem calminho, não é difícil, mas digamos que o corpo físico esteja na dimensão A, certo? O corpo espiritual vibre na dimensão C. Os dois não estão nem um pouco juntos, eles fazem parte de frequências energéticas diferentes, dimensões diferentes. Para que os dois consigam ficar juntos, existe um segundo processo energético que faz os dois ficarem unidos, que também é um veículo de manifestação da consciência, que muitas pessoas chamam de vários nomes. Vamos chamar de energia, certo? Corpo energético. Sem me importar com o resto dos nomes. Esse corpo energético, ele faz com que você consiga ficar em harmonia com o corpo A. Então ele é um intermédio, ele é o B, entre o corpo A físico e o corpo C astral. Então nós temos o corpo B,
energético. Ele faz um intermédio entre esses dois corpos. Por que ele também é um veículo de manifestação da consciência? Porque você pode, através das suas energias, se manifestar. Tem pessoas que têm clara evidência, com a capacidade de enxergar o mundo espiritual dentro do corpo energético. Conseguem ver coisas à distância. Então esse processo é energético. Sua consciência pode se manifestar nesse sistema energético também, apesar de ela se manifestar mais facilmente num outro veículo, que é o veículo astral. Encaixado dentro da cabeça do corpo físico e dentro da cabeça do corpo astral, dentro da cabeça do corpo energético, dentro do cérebro, digamos assim, para ficar mais fácil, de todos eles, nós temos um outro veículo chamado corpo mental. Nós temos um outro veículo chamado corpo mental. Esse corpo mental, ele também está encaixado nessas formas e ele serve para uma outra dimensão chamada dimensão mental. E é uma dimensão muito mais rara, tão mais rara que a gente chama de viagem astral, que é uma viagem que está mais próxima da gente, é um tipo de lugar que nós vamos que faz mais parte do ser humano. Mas existe a projeção mental, raríssima e difícil de chegar justamente pelo nosso padrão mental que não é lá muito equilibrado, e nós não vamos nem tocar muito no assunto nesse áudio. Então é assim que funciona os veículos de manifestação. E por isso que nós tocamos nesse assunto, para que vocês entendam mais ou menos mais para frente, que os nomes serão muitos, como eu disse, que tem outros nomes também para o corpo mental, mas que serve para a gente entender que a nossa maior atuação é no corpo astral. Tem religiões aí fora, seitas, esotéricas, que buscam já sair de vez em corpo mental. Bonito, lindo. Só que existem milhares de irmãozinhos sofrendo no corpo astral. Eu acho, e os mentores que trabalham na equipe, que quem quer ser útil, pode, se eu quiser sair para o corpo astral, você tem livre-arbítrio, se você conseguir, maravilha, porque nós estudamos há anos aqui e é difícil, viu? É sair umas 2 ou 3 vezes, mas é raríssimo, é preciso uma grande, e o trabalho é muito grande. Eu vejo projetores, pessoas que saem do corpo, saindo da Terra, e encontram consciências maravilhosas, isso sempre, eu acho fantástico. Só que, assim, o meu trabalho é muito direcionado ao amparo. Amparo no mundo astral, no mundo espiritual, porque a necessidade é muito grande do trabalho. Eu não consigo ficar passeando. Eu acho que eu vou de vez em quando para outros lugares, eu acho que tem que ser respeitado. Tem pessoas que querem sair do corpo para conhecer seus parentes, saudade da mãe. É um motivo muito bonito, honrado. O pai que morreu, o irmão, o filho. Tem que se compreender que é um motivo grandioso, que a necessidade que nós temos disso é fantástica, mas existe a necessidade dos nossos irmãos, são muito superiores a minha, a sua e de todos nós. E a consciência de sair do corpo é essa, para ajudar, principalmente. Todo o resto é secundário. As nossas necessidades, por mais doloridas que sejam, não são mais importantes que a necessidade dos irmãos que estão lá. Porque sempre vai ter alguém pior que a gente. E quando se sai do corpo, se vê isso logo de cara. Muito facilmente se percebe a quantidade de sofrimento. Mas por que eu vou sair do corpo se existe isso? Não é tão assim também não, essa coisa. Tem pessoas que estão assim, nem percebem que estão sofrendo. É como o caso de pessoas que fazem uma coisa e não percebem, que está se drogando, não percebem que aquela droga vai matar ela. Um dia ela vai se dar mal, vai despertar para aquilo. Então é mais ou menos assim, existem processos mentais nesse lado. Meus irmãos, meus amigos, este áudio, ele não é para ser muito grande. Eu vou falar mais um pouquinho sobre alguns assuntos que estão dentro do tema. Nós já vamos fechar, senão não vai dar tempo. Vai acabar que vai ultrapassar o limite normal que a gente pede. Então vamos assim, por que a gente... Eu falei porque que a gente não consegue dormir para cima, porque não lembramos, eu não falei. A gente não lembra pelo fato energético. Primeiro, partindo do princípio que a vida continua, por que a gente toda a vida tem que aprender a andar, falar e todo o resto básico? Porque o cérebro ele vem destreinado.
propositalmente para que a gente não lembre de determinadas coisas espirituais. É importante que a gente às vezes apague nossa consciência para que a gente possa ter uma oportunidade de viver sem lembrar dos traumas passados. Porque eu te pergunto, quantas coisas na sua vida agora você queria esquecer? Quantas coisas nesta vida de errado, de problemas, de dificuldade, de traumas, que a gente sequer queria lembrar? Imagine nas outras lá, que a gente ainda era pior do que hoje. Era sim, senhor. Hoje a gente está melhor que ontem. É uma lei, a lei da progressão, a lei do avanço, uma lei universal. Nada regride. Se houve uma regressão, não foi regressão. Aquilo estava dentro do cronograma das coisas que poderiam acontecer. Mas regredir não existe. Então, esse é um dos motivos que nos fazem não lembrar. E por que a gente não lembra? Porque a gente não educa o cérebro. O cérebro também tem que ser educado a perceber determinadas coisas. Ele tem que se mostrar a ele. Além disso, existe o processo energético. As pessoas não cuidam de suas energias. A gente está carente energeticamente. A grande maioria da nossa sociedade ainda é carente. A gente precisa de energia, a gente é carente emocionalmente, a gente é carente energeticamente, a gente é carente... Talvez o menos carente que a gente seja mentalmente, que a gente tem uma intelectualidade avançada e temos um lado moral e emocional totalmente deteriorado. Por que adianta tanta intelectualidade? Uma internet rápida, uns computadores evoluídos, nossa comunicação maravilhosa, e a gente se matando lá em outro país. Que tipo de moral de avanço é esse, né? Não dá para pensar? Nosso ser humano está tão evoluído, não é inteligência, não é evolução. Evolução intelectual, certo? A verdadeira evolução, ela é geral, é intelectual, é emocional, é psicológica, e aí uma coisa puxa a outra. E é assim, o homem hoje está nesse sentido. Então a gente não lembra por causa disso. A gente passou uma vida culturalmente apagados. E isso está começando a mudar. Tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual, no nosso planeta. Eu tenho certeza que nas próximas gerações, tanto que a quantidade de jovens que busca o assunto é fenomenal, é maravilhoso. Como fazer para lembrar? Saulo. Simples. Treinando o cérebro, estudando energia. Tem resposta mais garantida do que essa? Então é isso que a gente vai fazer nesses áudios, nesse curso. Vamos estudar, praticar energia, e o resto vai com calma. Reforma íntima, melhora interna, e estar sempre bem. O bom humor é fantástico, é importante. Eu fico me segurando aqui para não brincar. Se deixar, eu brinco o tempo todo. Mas é por aí. Por que uns saem rapidamente e outros demoram mais para sair? Olha, é como eu falei, tem pessoas que têm um processo interno já mais equilibrado, e já começaram em outras vidas o seu processo. Nada acontece por acaso não, sabe? Tem pessoas que já têm, de uma certa forma, a situação espiritual de uma é mais fácil que a outra. Às vezes nós carregamos em depressões, problemas, que a espiritualidade mesmo fala, não, vai treinando aí que nada se perde, sabe? Mas vamos segurar um pouquinho sua experiência por um tempo, até você se equilibrar, e a gente vai cuidando, daqui a pouco você já vai ter avançado, a gente libera de vez. Ele segura um pouquinho também, para o nosso próprio bem. Não se preocupe que nada se perde. Vamos estudando. A falta de paz interna também, a agonia que nós temos, né? No dia a dia, nos bloqueia a experiência. O problema emocional, eu sempre falo isso em outro áudio, é fantástico. Então isso atrapalha. Como eu falei também, a repercussão espiritual que podemos ter. A gente não sabe o que tem de espiritualidade perto da gente, mas não se preocupe não, que abrir a consciência não é problema nenhum. Qual o perigo da projeção, Saulo? Principal perigo da projeção. Não existe um perigo. Primeiro que todo mundo sai do corpo, lembra que eu falei? Inconscientemente. Então eu diria que o principal perigo é você perceber conscientemente o que já aconteceu com você inconscientemente. Preciso repetir. O principal perigo da projeção é você perceber conscientemente aquilo que você já tinha inconscientemente. Ponto final. É isso. Se você tem obsessor, você vai ver seu obsessor. Se tem uma situação ruim, você vai ver a situação ruim. Se você não está numa situação boa, você vai ver a situação boa. Mas você vai ver aquilo que já está com você. Aquilo que você já sente todo dia. Se você está sendo vampirizado,
você não se preocupe, não é o fato de você abrir a consciência que vai te vampirizar menos ou mais, pelo contrário, você pode se defender, você pode amparar, fazer um alto processo de autodesobsessão, que é você cuidar dos irmãos. Ah, mas eu tenho medo. Medo a gente vai falar também, medo faz parte, certo? Então é isso. A repercussão, quando eu devo tentar, qual o melhor momento, isso tudo vocês vão conhecer durante o áudio, certo? A forma de tentar, quando, quantas vezes, e não tem perigo nenhum, não se preocupe que a gente cuida das energias. Tem gente que vai falar assim, não sai do corpo todo dia não, que você gasta muita energia, tem que ser feito num templo sagrado. Eu faço todo dia, era para eu estar morto, né? Não estou, estou rouco, né? Uma pessoa está mal e tal. Mas pelo amor de Deus também, né? A gente é filho de Deus e não somos melhores que ninguém, né? Fica rouquinho de vez em quando, graças a Deus estou aqui com saúde, estou bem. E experiência quase morte. Quantas pessoas vêm buscar o assunto através de experiência quase morte? Existem inclusive vídeos completos no Discovery Channel, em outros matérias, artigos, documentários, sobre experiência quase morte, relatos de pessoas que assistiram às suas operações. Meus irmãos, meus amigos, esse é o primeiro áudio, a primeira entrada, nosso primeiro trabalho. Deixo vocês aqui com um abraço muito apertado e a desculpa de estar rouco. Apesar que a voz ficou romântica, ficou uma voz que deu para enganar, né? Dessa vez o pessoal fala, nossa, Saulo, eu fiquei com saudade de quando você estava rouco, estava com a voz de homem. Aí vai voltar aquela voz sua, não vou aguentar o negócio dele. Meus irmãos, fiquem com Deus. Nós continuamos na próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre energias, chakras, cordão de prata, faixa de atuação do cordão de prata, defesa natural do corpo, a necessidade das práticas energéticas, a projeção cérebro, e lá vai, tem muito assunto. Um abraço para vocês, amigos da RVA. Esse foi o primeiro áudio de um trabalho que só vai terminar daqui a 12 semanas. Muita paz no coração de vocês. Até o próximo trabalho.